boas-vindas. Eu não consegui ver os comentários de vocês ali, mas nós já estaremos iniciando a nossa aula, irmãs, hoje com um tema bem pontual, que é a mulher, né? A mulher sábia, ela não é preguiçosa, irmãs. Um tema bem desafiador, assim ali como a Neide orou, até mesmo para nós estarmos falando sobre essas situações, né? O que é sermos ali preguiçosas, o que é procrastinação, o que é descanso. E nós estaremos iniciando aqui no nosso livro. Eu quero pedir para vocês lerem, quem está com o livro aí, página 30. Quem está com o livro aí, rapidinho, levanta a mãozinha, por favor. Boa noite, Rita. Boa noite, Miriam. Hoje estão as duas Miriam aí, que bênção. Andréia, lê para nós, por favor, ali, o primeiro parágrafo ali da página 30. A Bíblia até a palavra nada. A Bíblia não dá espaço para que sejamos mulheres preguiçosas. Em Provérbios 31, vemos que a mulher virtuosa é uma mulher trabalhadora. Já em Provérbios 14, nos ensina que a mulher sábia edifica sua casa. E edificar significa construir, ou seja, uma pessoa preguiçosa não constrói nada. Amém, irmãs. Nós já entramos, irmãs, no nosso tema. Falando o quê? Sobre essa preguiça. Sobre o que é edificar. O nosso tema é esse. A mulher sábia, ela constrói a sua casa. Uma mulher que tem preguiça, e hoje nós estaremos falando alguns tipos de preguiça, ela não vai conseguir construir. A mulher virtuosa ali, nós percebemos que ela é tudo, menos preguiçosa. Ela trabalha, ela vende, ela negocia, ela acorda cedo, mas de noite a lamparina está acesa. Olha, é um desafio, é desafiador. Aquela mulher tem tanta energia. Eu penso que ela tinha menos que 30 anos, tá, irmãs, para dar conta de tudo. Ter pique, ter saúde para dar conta de tudo, porque depois dos 30 é difícil, aí o corpo, né, às vezes balança. Brincadeiras à parte, irmãs, mas eu quero iniciar falando com vocês, assim, ó, nós precisamos entender que existe um equilíbrio. A mulher sábia, e o que a Bíblia tenta o tempo todo nos ensinar, é sobre equilíbrio. Então, nós precisamos entender o que é uma necessidade de descanso saudável e o que é essa preguiça, esse desleixo, às vezes essa procrastinação, olha as pessoas procrastinando dizendo que estão descansando. Nós precisamos entrar nesse tema para nós entrarmos ali na nossa aula. Eu coloquei aqui para nós. Tem alguém que consegue ler o slide direitinho aí? Uma de vocês que não está muito pequenininho consegue estar fazendo a leitura desse slide? Consegue, Neide, ou está muito pequenininho? Deixa eu ver. A mulher sábia aprende a trabalhar com Deus e não apenas para Deus. Jesus nos convida a um ritmo de vida saudável com descanso para o corpo, paz para a alma e comunhão constante com Ele. Equilibrar não é fazer tudo ao mesmo tempo, mas discernir o tempo certo para cada coisa. Eclesiastes 3. O trabalho é bênção, mas se feito sem direção do Espírito Santo, vira peso. O descanso verdadeiro vem de uma vida rendida e não apenas para atividades. É descanso na presença, na palavra, na oração. Uma mulher sábia organiza sua agenda com base no que Deus valoriza: presença, propósito e paz. Aleluia! Vocês viram, irmãs, que lindo? A diferença de descanso, a diferença de ativismo religioso. A Bíblia diz que o que vem de Deus traz paz. E eu não sei vocês, mas eu já vi às vezes a gente perdida, trabalhando para Deus e sem paz. Será que isso é ativismo religioso ou será que isso é ministério? Aqui, mas eu anotei para nós, tá aqui, preguiça. A preguiça, tá? É uma fuga da responsabilidade. O preguiçoso é aquele que adia o que precisa ser feito, mas por comodismo.
A preguiça também, ela rouba o tempo, rouba o propósito, rouba a produtividade. E quem é preguiçoso, irmãs, prestem bem atenção, não é uma pessoa descansada, porque a preguiça, ela não é um descanso verdadeiro, pelo contrário, a pessoa que vive procrastinando é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa que se sente culpada, é uma pessoa que é muito autorrígida, porque ela sabe que ela começa muitas coisas e não consegue terminar. Então, prestem bem atenção a algo assim que eu tenho trabalhado bastante. Vocês lembram que na primeira aula eu disse, Deus falou comigo, Denise, eu caminho, eu não corro? Quem lembra da primeira aula que Deus me deu essa palavra? Aqui, irmãs, essa palavra aqui, ó, que a Neide leu, para mim tem sido assim um divisor de águas. Equilibrar não é fazer tudo ao mesmo tempo. Às vezes Deus está te chamando para fazer várias coisas, muitas coisas, e eu acredito que Deus, ele não é um Deus que chama pessoas desocupadas. Mas isso não significa que nós temos que fazer tudo junto, tudo ao mesmo tempo, nos cansando, gastando nossa saúde. Então, é necessário nós discernirmos isso. Já ao contrário, irmãs, do descanso. O descanso, ele tem propósito. O descanso é um descanso restaurador. Quem ali, né, a Neide da área da saúde, ela sabe, a gente precisa de descanso quando está gripada, quando a gente ganha um filho. O nosso corpo foi feito para descansar, irmãs. O descanso, ele é intencional, porque quando a gente decide descansar, a nossa mente também descansa. Não é aquele bichinho da culpa, não é aquela voz dizendo você não fez, você não dá conta, você é preguiçosa. A gente consegue estar com aquelas pessoas, mas sendo intencionais. O descanso gera renovo. Renovo. A gente descansa, pega pique e depois continua. E o descanso também faz parte do autocuidado. O descanso é tão necessário que ele é bíblico. O descanso, ele é tão poderoso que ele é mandamento. Porque não iríamos descansar. Nós iríamos cair ali no ativismo, irmãs, de fazer, fazer, fazer. Eu já quero abrir, tá, irmãs, para vocês também estarem compartilhando. Mas eu quero contar para vocês uma situação. Esses dias eu estava com uma jovem e fazendo aquela autoavaliação, enfim, eu precisei dizer para ela assim, ó, você percebeu que você tem pique, você tem ânimo para fazer quando são coisas externas? Boa noite, Gláucia, Cíntia, que entrou depois também. Aquela jovem, ela tinha um padrão. Quando era coisas para a igreja, quando era coisas para aula, quando eram coisas visíveis, era um ânimo, era um capricho. Em casa, ela não tinha ânimo para nada. Desde tão jovem, aprendendo o que visibilidade é serviço, é valor, é status, é bom. E em casa não tem aquela adrenalina, em casa não tem tanta validação, em casa não tem visibilidade. O que ela está aprendendo? Que o valor dela está em performance, não naquilo que ela faz. E quantas vezes nós não vemos mulheres assim? Se estão pregando, se estão ministrando, estão bem. Fica um tempinho sem fazer nada, ou alguém tira de um cargo, perde a identidade. Acaba a mulher de Deus. Parece que quebrou, perdeu, foi cortado aquela conexão. Porque, infelizmente, nós aprendemos, muitas vezes, lá na primeira infância, que o que nós fazemos é melhor do que aquilo que nós somos. Irmãs, nossa primeira pergunta ali fala sobre isso, né? Sobre o que a Bíblia ensina sobre trabalho e sobre ser diligente. A Bíblia ali, o diligente, irmãs, é executar, é fazer alguma coisa, é ação. O que a Bíblia ensina? Quem respondeu essa pergunta e pode estar dividindo com a gente? O que a Bíblia ensina, irmãs? Eu respondi. Trabalho e diligência. O que a Bíblia me ensina? A Bíblia me ensina que o trabalho é uma oportunidade para desenvolver talento e habilidade dados por Deus. E quando eu comecei a pensar e falar sobre trabalho e diligência, o Senhor me disse, eu não chamo o preguiçoso, eu não chamo quem não trabalha,
Eu dei habilidade a Bezalel para trabalhar. E quando você trabalha com diligência, quando você pratica, porque o habilidoso, ele faz com amor. Ele faz com amor. O que foi que Moisés falou? Deu a ele autoridade e habilidade para ensinar a outros. Então, a Bíblia está ensinando para nós, mulheres de Deus, que tudo que vier às nossas mãos, como a Bíblia mesmo diz, façamos como que para Deus. Porque isso vai nos dar habilidade, isso vai nos dar autoridade. Irmãs, esse tema preguiça, vocês não têm noção como isso mexeu comigo. Porque no começo do ano, desse ano, janeiro, na primeira semana de janeiro, eu já tinha feito todo o meu planejamento. E eu preguei uma folha na minha geladeira. Essa folha aqui eu preguei na minha geladeira. Em cima, em vermelho, está escrito: preguiça é pecado. Aí eu disse: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha os seus caminhos, ser sábio. Provérbios 6:6. Aí eu assinei o meu nome embaixo e eu disse: Neide de Souza Cassiano Moura, você não terá preguiça de meditar na palavra, você não terá preguiça de orar, você não terá preguiça de adorar, você não terá preguiça de lavar e faxinar o banheiro, você não terá preguiça de limpar a sua casa, você não terá preguiça de trocar sua roupa de cama toda semana, porque você não comerá o pão da preguiça. Minha irmã, a primeira lei de Newton diz que um objeto em movimento tende a permanecer assim. Agora, um objeto em inércia, parado, ele tem a tendência, ele vai continuar assim. Só que você não para sozinho. Você para e paralisa toda a sua casa. Você para e paralisa a vida do seu marido, a vida dos seus filhos, a sua vida. Eu preguei isso aqui na minha geladeira. Preguiça é um estilo de vida para alguns. É uma tentação para todos. A Bíblia é clara, porque o Senhor, que é um Deus que trabalha, foi quem ordenou o trabalho para o homem. Preguiça é pecado. Irmãs, essa lição, eu não leio, eu não peguei o livro e fui folheando ele. Eu folheio a cada lição. Porque eu fico ali mastigando, e como eu aprendo. Obrigada, Denise, pela oportunidade. Glória a Deus. Podemos acabar. A palavra foi ministrada. Que bênção, Neide. Depois eu vou pedir para te colocar essa declaração, mas olha o poder das palavras, o poder de trazer existência. E não é coisas que trazem visibilidade, é trazer existência isso. Eu não vou ter preguiça de fazer as coisas, irmãs, do ordinário, onde não há visibilidade, onde não há ali presentes, onde não há validações externas, mas quando a gente entende que é o Senhor, é diferente. Não digo que não seja cansativo, mas é prazeroso, irmãs. É prazeroso a gente ter uma casa para limpar, é prazeroso a gente ter um banheiro, ver limpo ali depois, nem que suje depois. Mas a gente entender que o trabalhar para Deus, outra coisa, a gente ter saúde para fazer. Qual mulher, quando está em cima de uma cama, não está louca para faxinar a casa? Eu sou uma, irmãs, que eu estou na minha cama, eu quero limpar tudo que eu não posso. E quando a gente está bem, a gente levanta.